No Salmo 138, versículo 4, diz assim: Todos os reis da terra te renderão graças, ó Senhor. O salmista é muito otimista aqui, não é? Porque se você ler o texto até o versículo 5, diz assim: Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão as tuas promessas. Eles celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aí é o Salmo 138, versos 4 e verso 5. Sabe, esse otimismo que o salmista apresenta aqui, ele não é um otimismo ingênuo, sabe? Aquilo que a pessoa tem muitas vezes como sendo assim, sem base nenhuma. Não é sem razão, já que o salmista ele faz uma conexão aí entre aquilo que seria a proclamação da glória de Deus e esse louvor da realeza, não é? Ele tanto proclama quanto ele louva. Então, em primeiro lugar, ele diz o seguinte: olha, os reis da terra saberão algo sobre o Senhor. Eles vão ter essa anunciação, eles vão ficar cientes de coisas que Deus fez. E depois, então, ele diz: celebrarão seus feitos e lhe darão graças. Sabe, essa preocupação com essa classe governante, com aqueles que são os que dominam sobre outros, não é? É bastante própria do salmista, sabe? Ele já havia expresso em muitos outros lugares, principalmente no livro de Salmos, que esse desejo que ele tem de ver os reis da terra se prostrando e adorando a Deus. Por exemplo, ele fala a respeito dos reis de Tarsis, das regiões litorâneas, em outros lugares, não é? Ele fala do rei de Sabá, ele fala também de Seba, que trouxessem tributos e presentes ao Senhor, lá no Salmo 72, não é? Também ele já havia pregado no Salmo 72 o seguinte: inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Então, a gente percebe que ele já havia aconselhado os reis da terra a essas autoridades sobre outras pessoas, também que eles fossem prudentes, que eles prestassem atenção, que aceitassem a advertência e adorassem ao Senhor com temor e tremor. E até mesmo que beijassem o Filho, não é? Uma referência direta a Jesus Cristo. Lá no Salmo 2, versículo 10, diz assim: para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Então, quando a Bíblia fala a respeito dos reis da terra, está falando de atos futuros, escatológicos, porque a gente percebe que hoje as nações elas não servem a Deus, não é? Então, para o salmista era importante pregar o seguinte recado para as nações hoje: olha, o Senhor reina. Você pode muitas vezes ser um rei e estar reinando sobre outras pessoas, mas acima de você existe alguém a quem você deve prestar contas. E aí, o salmista, então, ele mostra o abismo que há entre o rei da glória, sabe? E também os reis da terra. Estes, para poder dizer bem a verdade, assim, nua e crua, não é? Eles são tremendamente impotentes. Os reis da terra, eles são tremendamente impotentes. O texto diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, não é? Não importa o quão grande, quão armada seja a nação, não importa o número dos homens que estão dispostos a guerrear, a Bíblia fala que existe um rei que é rei sobre toda a terra, sobre todos os povos, não é? E ele então deve louvar com harmonia e arte a esse Deus de toda a terra. Bom, hoje as nações elas não adoram ao Senhor, não é? São muitos poucos povos que entre os homens hoje adoram a Deus. Na grande maioria, os governantes, aqueles que exercem o domínio sobre as nações, eles não estão aos pés do Senhor. Mas sabe, isso vai acontecer no futuro. Um dia todo joelho se prostrará diante do Senhor. Isso vai acontecer de forma universal. Esse vai ser um dia tremendo, sabe? Em que todos os reis, aqueles que são os grandes da terra, eles vão também reconhecer a grandeza e os feitos do Senhor. Mas nós,
nós não precisamos esperar esse futuro, não é? Nós adoramos o Senhor hoje, nós nos prostramos hoje, nós reconhecemos os feitos do Senhor hoje e nós celebramos com alegria o que Ele fez, principalmente em nossa vida. Hoje, o Senhor reina em nós. O Senhor é o Senhor que dirige os nossos passos. É aquele o qual nós seguimos as instruções. E nós não precisamos esperar esse momento escatológico, quando toda a língua se dobrará. Nós já nos dobramos hoje, já nos prostramos hoje e já adoramos hoje. Vamos orar? Pai, vai ser maravilhoso esse dia, quando todos os reis da terra, eles vão reconhecer os teus feitos, eles vão saber as tuas maravilhas e eles bendirão o teu nome. É bem verdade, Senhor, que hoje a grande totalidade das nações, eu não conheço hoje nenhum governante de verdade que teme ao Senhor de todo o coração. Muitas pessoas e muitos governantes até usam o nome de Deus, mas que na verdade o seu coração não tem temor. Mas vai chegar esse dia em que aquele a quem o Senhor ressuscitou, o apóstolo Paulo, quando pregava, ele dizia: ele vai reger o mundo com vara de ferro, com um pulso forte. E esse dia, Senhor, a justiça será implantada na terra. Mas nós hoje vivemos debaixo do teu senhorio, Senhor. Nós obedecemos às tuas ordens e para nós é um prazer te louvar, te bendizer e dizer que pelo menos em nós o Senhor reina. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou desse devocional, compartilhe com outras pessoas para que eles possam ter essa pequena porção da palavra de Deus. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida daquele que ouve. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu dia.